Jornal do Estado recebe hoje a ex-secretária de Cultura do Ceará, Luísa Sela, também filha da ex-governadora do Ceará, Isolda Sela. Secretária, muito obrigada por estar aqui. Eu vou chamá-la às vezes de secretária, porque no jornalismo a gente tem esse hábito de chamar as pessoas pelo último cargo que elas ocuparam. Vocês vão ver que às vezes eu vou chamar de secretária, às vezes eu vou chamar de Luísa, faz parte, tá? Secretária, muito bem-vinda aqui ao Jornal do Estado, né? É uma alegria recebê-la, tá? Eu que agradeço, Kelly, pelo convite, pela possibilidade de vir aqui, né, conversar um pouco com você. Tá bem. Nós vamos falar de política, claro, mas eu queria que você, por favor, começasse dizendo pra gente quem é a Isolda Sela, para além de ser filha da ex-governadora Isolda, quem é a Luísa Sela, para além de ser filha da Isolda Sela, né? Bom, eu sou formada em psicologia, né? Eu me inicio o meu envolvimento tanto com o trabalho em política pública, como também em política, ainda na faculdade, né? Então, apesar da minha formação em psicologia, eu nunca tive uma atuação clínica na psicologia aplicada. Eu sempre trabalhei no campo de políticas públicas, na área da saúde pública, na área da assistência, política de direitos humanos. Então, sempre fui muitos anos do núcleo de psicologia comunitária, que trabalhava nessa perspectiva mais pública, né, dos serviços públicos, da oferta da psicologia, ajudando, inclusive, a refletir sobre a entrada desse profissional nesse campo, né? E ainda é muito carente, assim ainda, como a medicina, né? Isso, exatamente. Os médicos, né, quando terminam ali o período de 6 anos, pouquíssimos vão ali para a atenção primária, né, para a saúde. Exatamente. Família, então a né? gente refletiu muito sobre isso, né? Sobre inclusive uma característica mais elitista da psicologia, né? Que as clínicas psicológicas em geral inacessíveis para a população, né, mais de baixa renda. Então, como que os serviços públicos de saúde, de assistência, de educação deveriam incluir no rol das suas ofertas também o serviço de psicologia, né? E qual era a necessidade também de redimensionar essa profissão para essa outra realidade, né? Uma profissão que surge muito inspirada ali nas experiências norte-americanas, então transitava muito sobre isso, e no movimento estudantil. Então fui tanto do CA de Psicologia, Centro Acadêmico de Psicologia, como também fui do Diretório Central dos Estudantes por duas gestões, e pude, exatamente nesse período, claro que tinha uma inspiração e uma convivência com o mundo político, principalmente por conta do meu pai, né, que foi filiado ao PCdoB, que era filiado ao Partido dos Trabalhadores, que é filiado até hoje ao Partido dos Trabalhadores, que foi o primeiro partido que eu também me filiei, né, mas fui me envolver diretamente como participante ativa e começando a construir o meu caminho dentro desse espaço nesse momento, né? Então, foi quando me filiei ao PT, comecei a participar dos movimentos de juventude, né? A primeira gestão ali da Luiziane, a gente participou muito, né? Tanto da campanha, como também da construção das políticas de juventude, porque fazíamos parte desse movimento dentro do PT, né? Do Festival Latino-Americano da Juventude, a própria pensamento sobre o Cuca, as praças da juventude, porque foi um momento também no governo Lula que se iniciava a falar sobre a política de juventude. Então isso estava muito relacionado com o movimento estudantil. Então eu inicio aí esse meu gosto, né, e essa minha caminhada, né, de conhecer as pessoas, de me relacionar com os movimentos sociais e também com os movimentos culturais. Era isso, exatamente. Como foi sua entrada, em que ano? Quando nós estávamos ainda no DCE, o reitor na época era o Ícaro, que infelizmente ficou pouco tempo, porque faleceu, né, de forma súbita. Nós apresentamos a proposta do Festival UFC de Cultura. E o Ícaro topou a ideia, e a gente, junto com o Paulo Mamed, que na época era coordenador de comunicação da universidade, construímos o primeiro Festival UFC de Cultura, que depois entrou para o calendário da universidade, se transformando depois na ideia do Corredor Cultural do Benfica, né, que o Custódio agora, inclusive, redimensiona a ideia do corredor, tanto para uma ativação cultural, como para uma transformação física, né, da reitoria até a Estação das Artes. Então, esse é um momento onde eu começo a me relacionar com os movimentos culturais e com essa prática da produção cultural, né, dos artistas, dos agentes culturais da cidade de Fortaleza e também do estado do Ceará, porque é quando o UFC amplia também, né? Cria seu campus em Sobral, cria seu campus no Cariri, que depois vira o UFCA, mas no primeiro momento era um campus da Universidade Federal do Ceará. E no movimento estudantil a gente também criava núcleos nesses outros locais.
E o próprio festival também acontecia nesses outros locais, né? Isso por um lado. Por outro lado, no campo da saúde coletiva, da saúde pública, que foi ali também um lugar importante para o início da minha trajetória, inclusive para o meu início de estudar gestão pública. Eu começo a estudar gestão pública no campo da saúde, que é um laboratório, uma experiência incrível, e que eu acho que inspira muito, inclusive, agora no momento que a cultura está discutindo o Sistema Nacional de Cultura, né? Então, tinha muito a relação entre saúde popular, saúde coletiva e os movimentos de cultura popular. Então, também começo a me relacionar com esse campo dos direitos humanos, e aí quando eu vou para o CUCA, eu trabalhei um pouco mais de 2 anos numa rede CUCA, aí pronto, aí eu encontro essa transversalidade, né, entre direitos humanos, cultura, saúde, educação, que aí firma a minha trajetória nesse campo de construção de políticas públicas de cultura, e aí até agora, desde então 2013, ali me tomou, né, assim, como um campo que eu me encontrei e encontrei uma possibilidade também de construir essas interseções, porque eu acho que a cultura possui uma transversalidade muito interessante, apesar de ter uma dimensão própria, né, da política pública de cultura, da política para as artes, mas ela se encontra muito, né, e aí de lá para cá construí toda essa na Rede Cuca, depois no Instituto Dragão do Mar, Instituto ECO em Sobral, que eu passo um pouco mais de 2 anos por lá, no Centro Cultural Bom Jardim, né, e depois na Secretaria da Cultura junto com o Fabiano, agora já na segunda gestão do Camilo, né, e sou convidada então pelo governador Eumano para assumir a titularidade com muito orgulho, fiquei esse tempo aí contribuindo com a cultura do nosso estado. É exatamente isso que eu ia lhe perguntar. Você tem uma trajetória muito forte, né, tanto ali no movimento estudantil quanto na cultura, e de repente, entre aspas, né, você se torna a secretária, eu não sei dados, mas deve ser talvez uma das secretárias mais novas em termos de idade que a gestão estadual teve, né? Como é que foi isso? Eu disputava com o Ariel. Com o Ariel? O Ariel também, acho que ou é da minha idade ou é um pouco mais novo. Tem quantos anos? Eu tenho 37. E aí, como é que foi essa sua chegada lá no governo ali, ainda quando estava com o Piúba encabeçando a pasta, né? Já existia essa discussão sobre você entrar como secretária? Como é que não, isso, na verdade, porque eu começo a construir, né, de uma forma mais direta essa relação com o governo do Estado, do ponto de vista do pensamento da política pública de cultura, ainda em 2014, na primeira campanha do então agora ministro, né, Camilo Santana, onde a gente tem uma ideia de criar um comitê da cultura. Então, eu junto com o Tiago Santana e com outras pessoas, né, que na época já trabalhavam e já faziam parte desse movimento da produção cultural, da gestão cultural aqui no estado do Ceará, a gente cria dentro da estrutura da campanha do Camilo um comitê específico para discutir, para articular e para formular e para demarcar politicamente a importância da cultura, né, dentro do pensamento sobre o estado do Ceará. Então, em 2014, a gente cria esse comitê, e esse comitê ele tem exatamente esse objetivo de articular o campo cultural do estado do Ceará. Então, tanto em Fortaleza, mas também fizemos várias caravanas por todas as regiões do estado, né, formulando um programa de governo, formulando um capítulo do programa de governo voltado, né, ali para as políticas culturais, mas envolvendo as pessoas da cultura, da arte, nesse movimento político de pensar o estado do Ceará e, claro, dentro de uma afirmação para a própria possível gestão do Camilo, porque na época ele era um candidato, a importância que a cultura teria dentro dessa gestão. E esse movimento foi muito importante. Um pouquinho, você está falando aí, eu estou pensando o seguinte, dentro do escopo de gestões estaduais do Ceará, por mais que o governo Cid, por exemplo, tivesse essa sinalização para o campo progressista, esse movimento nunca havia, da cultura nunca havia sido tão forte. Né? Exatamente, foi exatamente um pouco por isso, né? Na verdade, o movimento cultural, ele vinha ali de um movimento de articulação e de crítica. Depois o governador Cid, né, ele faz um investimento importante ali na cultura, no final, na reta final ali da sua gestão, mas em um momento político você lembra complexo dessa relação entre o PT, o PDT, né, ali, então a gente entendeu que a criação do Comitê da Cultura, ele tinha várias importâncias, né, tinha importância de dentro da campanha do Camilo, articular o campo
cultural, que aí tem transversalidade com todo esse campo dos direitos humanos, com as universidades, né? Com o campo que defende e articula políticas afirmativas, com movimentos sociais. Então, o Comitê da Cultura acabou sendo um espaço importante para... Ele ficava ali na Praia de Iracema, o Comitê Central ficava na Sebastião de Abreu. É um dragão ali, exatamente. Né? Então ele criava também uma outra centralidade de articulação na cidade, o que era importante, um outro perfil, né? Exatamente, né? E ele foi importante também nessa afirmação, com a vitória do Camilo, a afirmação da importância da política cultural na gestão do Camilo. O governador Camilo ele faz uma gestão relevante nesse campo cultural, apesar dos desafios, principalmente da segunda gestão, que foi atravessada por um desmonte federal e por uma pandemia e uma crise também forte na segurança pública. Você lembra que o segundo governo do Camilo foi marcado por várias crises, mas mesmo assim, né, o Camilo, ele, enquanto governador, tem uma crescente, por exemplo, de investimento, sai ali de 70 milhões, 80 milhões, termina o seu último governo com um orçamento executado para a cultura de 294 milhões. Que a gente pode ainda achar pouco, porque principalmente nós que somos militantes do campo queremos sempre mais investimentos, mas quando você compara com outros estados, quando eu vou para fora, reuniões dos secretários de estado, que a gente afirma que o orçamento do estado do Ceará para a cultura é próximo de 300 milhões, as pessoas ficam impressionadas porque tem uma, né, uma relevância muito significativa, né? Então, fortaleceu a política de fomento, ampliou a rede de equipamentos, né? O Camilo é o governador que começa a construir equipamentos fora do circuito Fortaleza, então constrói equipamentos no Sertão Central, no Cariri, né? Se compromete com políticas importantes, então reposiciona a importância da cultura dentro do pensamento e do desenvolvimento do Estado, e sem dúvida essa articulação política que foi feita nas duas campanhas, porque na segunda campanha do Camilo também nós fizemos o comitê, né? Então eu fui secretária executiva do Fabiano, né? E obviamente tive ao longo desse processo, né, das duas gestões, das campanhas. Na campanha do Eumano eu tive um papel importante também na construção do plano de governo e numa articulação também do campo cultural, né, que a Ixauí estava junto, né, o João, o Tiago, o Fabiano e todas essas pessoas, né, a Helena. Então a gente tinha ali um grupo, né, que articula esse setor em Fortaleza e no Ceará, e fui convidada, então, dentro dessa construção dessa liderança, para assumir a titularidade da pasta, né, e é um grande orgulho e um grande desafio, né, então, mas assim, um desafio que sempre exerci com muita alegria, né, por gostar. Eu gosto de gestão pública, gosto de políticas públicas, né, gosto de perceber que as coisas são possíveis de acontecer, né, e quando você tem ali uma liderança, né, no meu caso o governador Eumano, o próprio Camilo, né, que compreendem, que apostam, né, e que com todos os desafios de um Estado ainda com muitas dificuldades, né, básicas como o Ceará, mas acreditam que a cultura pode ser essa via, né, inclusive de ajudar no desenvolvimento econômico do nosso Estado, né? A cultura também gera riqueza, gera trabalho. Então, assumi essa titularidade e conduzi até ali, né, o período que me descompatibilizei, né, com essa licença, e a Gessilda, que estava já comigo como secretária executiva, passa a responder pela pasta, aí aguardando essas definições desse momento político eleitoral que a gente está vivendo, né?